A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 4 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. O texto áureo nos diz: E disse-lhes: Por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. A verdade prática nos diz: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Meus amados, hoje nós vamos tratar sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Vamos falar sobre a casa de Eli. Nós sabemos que o pecado ele traz consequências. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A nossa vida cristã, ela é cheia de obstáculos, cheia de problemas. E nós precisamos saber administrarmos bem a nossa vida cristã, o nosso ministério, para que nós não venhamos sofrer as consequências do pecado. Então, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa ser achada digna diante de Deus e diante dos homens. A nossa vida moral, o nosso ministério, ele tem que ser de forma ilibada, para que a nossa reputação não seja manchada diante dos homens. Então, nós vamos hoje tratar das consequências espirituais que recaíram sobre a casa de Eli. No tópico primeiro, nos diz a degeneração dos filhos de Eli. O ponto 1. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Veja bem, existem pessoas que conquistaram muitas coisas importantes na sua vida, mas não souberam guardar aquilo que conquistaram. Por quê? Porque guardar não é fácil. Guardar exige zelo, exige cuidado, exige dedicação. Então nós temos uma advertência bíblica da parte do Senhor Jesus para a igreja em Filadélfia, em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 11, quando ele diz: Eu venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Veja bem, nós temos um grande exemplo na Bíblia acerca de Esaú, o filho de Isaac, que tinha o direito de primogenitura, mas ele desprezou aquilo que era um grande privilégio na cultura hebraica. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Muitas pessoas desprezam o que Deus tem dado, desprezam o que tem conquistado. Valores importantes têm sido desprezados pelos pratos de lentilhas desta vida. E nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida moral, para nós não fazermos barganha, para nós não trocarmos por coisas desta vida. Precisamos preservar aquilo que Deus tem nos dado. Os filhos de Eli, Ofni, Finéias, eles não souberam guardar o seu sacerdócio. Ser sacerdote era um grande privilégio, mas eles não souberam guardar aquilo que eles adquiriram, que eles receberam da parte do Senhor. Transformaram não somente o seu sacerdócio, mas também a casa de Eli em lugar de prostituição. Transformaram a porta do tabernáculo em lugar de degradação moral, de prostituição. A liturgia foi violada, foi profanada.
onde os rituais e sacrifício eram profanados para dar lugar aos seus apetites carnais. Então nós vemos que Eli, ele cometeu um grande erro, ele não soube advertir os seus próprios filhos e se tornou omisso, complacente. E então nós vemos que a ira de Deus se acendeu, e a ira de Deus, ela não tardaria sobre a casa de Eli. No ponto de número 2, nós vemos aqui, fazendo uma troca. Veja bem, os filhos de Eli, eles trocaram Deus pelos prazeres terrenos. Nós vemos que nessa troca violaram os princípios básicos e a ira de Deus se acendeu a tal ponto que o próprio Deus, ele então resolveu tomar atitude punindo a casa de Eli. A ira de Deus, ela veio sobre a casa de Eli. Por isso, é uma grande advertência para nós cristãos, para obreiros, para que nós possamos valorizar o nosso ministério, para que o nosso ministério venha glorificar a Deus. Nós não podemos tropeçar naquilo que é santo, que é sagrado. Nós precisamos apresentar-nos a Deus com responsabilidade, com dedicação, com santidade, com pureza, com fidelidade. No ponto de número 3, nós vemos aqui as consequências para quem peca contra Deus. Veja bem, quando o homem ele peca contra o homem, nós sabemos que existem os tribunais terrenos para julgar. Mas quando o homem ele peca contra Deus, não existe tribunal terreno. O próprio Deus é ele que toma as atitudes. Então, nós vemos que a ira de Deus, diante desta situação dos filhos de Eli, ela se acenderia inevitavelmente. E nós sabemos que todas aquelas pessoas que estão à frente da obra do Senhor, dos trabalhos, eles precisam ser exemplo em tudo. Aqueles que estão a cargo de liderança, aqueles que ensinam, precisam ter uma vida moral íntegra, incorruptível, precisa ser digno, precisa ser fiéis, precisam ser reverentes e santos. Nós vemos que todas aquelas pessoas que estão à frente da obra ou que ensina, o peso é muito grande. Por isso deve ser tratado essa responsabilidade com muito cuidado e com muito zelo. Amém? Vamos para o tópico número 2. A sentença do juízo de Deus. Ponto 1. A experiência profética de Samuel. Numa época em que a palavra de Deus era rara, a Bíblia diz que as visões eram raras. E no meio desta situação nós vemos que Samuel, ele pôde ouvir a voz de Deus. Veja que a mensagem que Samuel recebeu foi contra a casa de Eli. Foi uma mensagem de juízo, uma mensagem pesada para a casa de Eli. Samuel era ainda bastante jovem, um adolescente por volta dos 12 anos de idade. Mas ele recebeu uma mensagem de juízo terrível contra a casa de Eli. Deus, ao longo dos séculos e milênios, Deus tem usado crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, para trazer os desígnios de Deus à terra, aos homens, trazendo mensagens poderosíssimas. E nós sabemos que Deus, ele não faz acepções de pessoas.
ele usa quem ele quer, à medida da sua misericórdia, à medida que as pessoas também se coloquem à disposição de Deus, à medida que Deus também vai trabalhando na vida de pessoas. E foi assim que Deus ele agiu na vida de Samuel. Amém? No ponto de número 2 nos diz, sentença pronunciada. Veja bem, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, os versículos 27 ao 30, nós vemos que chegou na casa de Eli um profeta desconhecido. Aquele profeta não tinha nome, a Bíblia não relata o nome daquele profeta, apenas o chama como homem de Deus. A Bíblia mostra pessoas anônimas, pessoas que foram levantadas por Deus, cujo nome nem foi revelado. Por quê? Porque Deus ele tem os seus escolhidos, mas Deus também tem os seus escondidos. E Deus ele usa de forma tremenda. E agora Deus estava usando Samuel para ratificar aquela mensagem que o profeta desconhecido, que o homem de Deus tinha trago até a casa de Eli. E nós vemos que Samuel, ele trouxe a mensagem de Deus na mesma direção que aquele profeta trouxe, ou seja, uma advertência severa, o juízo proclamado sobre a casa de Eli. Então, Deus havia pronunciado uma sentença terrível, e essa sentença, ela viria à casa de Eli através dos filisteus, que invadiria Israel. E nós vemos que essa sentença começou a acontecer quando os filisteus invadiram Israel. Na primeira batalha, morreram 4.000 judeus. Mas quando os soldados de hebreus fugiram, eles então voltaram para a peleja. Eles então pediram reforço e foi mandado os 2 filhos de Eli conduzindo a arca até o arraial do povo de Deus. Veja, a vida de pecado dos filhos de Eli, conduzindo a arca da aliança, aquilo que era mais sagrado em Israel, não poderia se tornar em um amuleto. E eles utilizaram a arca como um amuleto para que Israel pudesse vencer a batalha. Deus não trabalha desta forma. Deus não faz vista grossa. Deus não viola e nem negocia princípios que ele estabeleceu. E os princípios de santidade não poderiam ser deturpados, não poderia ser violado. E mesmo estando a arca no arraial, quando houve o conflito contra os filisteus, a Bíblia diz que houve uma grande mortandade. 30.000 homens caíram. Agora o pior, os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram na batalha. A arca, que era o elemento mais sagrado, ela foi tomada pelos filisteus. Quando o mensageiro trouxe a notícia até Eli, Eli, ao saber que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, Eli certamente já sabia que havia uma sentença sobre os seus filhos. Mas quando ele soube que a arca foi tomada, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, próxima ao 9º mês de gestação. E quando ela soube que seu marido morreu, a arca foi tomada, ela entrou em estado de parto. As dores, as contrações uterinas se manifestaram. E ela, em dores, em angústia, em tristeza, em muita dor, ela morreu ao dar à luz. Quando ela deu à luz, na ânsia da morte, as parteiras disseram: não temas, porque você deu à luz a um filho varão. E ela não pronunciou mais sentença nenhuma,
apenas chamou o menino Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Veja, aquela criança que nascera, talvez para ter um destino brilhante na vida eclesiástica, ele nasceu debaixo de uma maldição por causa do pecado de Eli e de seus filhos, Ofni e Finéias. Veja, meus amados, que o pecado ele acaba trazendo gravíssimas consequências. E isto, até os dias de hoje, nós sabemos que o pecado ele traz dores, angústias, aflições e consequências terríveis. No ponto de número 3, a desgraça da família de Eli. Veja que toda aquele conflito, aquele desastre na família de Eli, não ficou apenas no âmbito de Eli, dos seus filhos, da esposa de Finéias. Não. Ela deu continuidade porque a sentença era de extermínio da família de Eli. Ou seja, toda a descendência sacerdotal que partia do tronco de Eli estava agora comprometida. Tamanha a vergonha, tamanha o descaso que eles tiveram com as coisas santas. A ira de Deus agora já estava em toda a casa de Eli. E nós vemos que já no reinado de Saul, nós vemos que Saul ele ordenou a morte de 85 sacerdotes descendentes da casa de Eli. Quando o sacerdote Aimeleque atendeu Davi, que fugia de Saul, dando a Davi os pães da proposição, e Davi querendo uma espada, aquele sacerdote pegou a espada de Saul e deu a Davi. Havia ali um servo de Saul chamado Doeg, que levou a informação até Saul. E Saul então reuniu o sacerdote Aimeleque com os outros sacerdotes descendentes da casa de Eli e mataram 85 sacerdotes. Ali estava a sentença dando continuidade à casa de Eli. Escapou apenas o sacerdote Abiatar, que não estava naquele momento. Abiatar se tornou fugitivo, se juntou a Davi, se tornou uma referência ao lado de Davi, no reinado de Davi. Davi o guardou, o apoiou, porque Davi também era um fugitivo. O sacerdote Abiatar, ele era um fugitivo porque ele estava sujeito a ser morto por Saul. Mas nós vemos que na transição do governo de Davi para Salomão, aquele sacerdote, ele se aliou a Adonias para usurpar o trono, tomar o trono de Salomão. Salomão, num gesto até mesmo de bondade, ele não matou o sacerdote Abiatar, porque ele reconheceu o sofrimento que o sacerdote tivera ao lado do seu pai Davi, desde os tempos que era fugitivo de Saul. Mas quando Abiatar se juntou a Adonias, Salomão então destituiu Abiatar, que era sumo sacerdote na época do trono, ou melhor, do sumo sacerdócio, e colocou ele na terra de Anatote. Ou seja, ele foi cuidar de campo e nunca mais se tornou sacerdote. Estava ali exterminada ali a linhagem sacerdotal da casa de Eli. Então nós vemos que o pecado ele traz consequência. Demorou um tempo de 130 anos, mas chegou a sentença completa, onde não havia mais nenhum
nenhuma pessoa descendente da casa de Eli ocupando o cargo, o ministério de sacerdote. No tópico de número 3, nos diz as consequências do pecado, o preço do pecado. Nós sabemos que o pecado, ele tem um preço, ele traz consequência, ele traz dores, o pecado traz problemas. O pecado tem sido o motivo de perdas da vida espiritual, perdas ministeriais, tragédia nas famílias, separações, divórcio. Quantos filhos ficam à deriva sem ter pai, sem ter mãe, porque houve alguma consequência do pecado de adultério na vida da família. Então o pecado ele traz consequência. Nós vemos que o pecado ele traz consequência desde o princípio. Nós vemos o caso de Adão, que o pecado trouxe grande consequência à vida de Adão e até para nós em nossos dias. Por causa do pecado, Adão, ele morreu espiritualmente, ele morreu fisicamente, a natureza se corrompeu e hoje nós trazemos ainda as consequências do pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque o pecado ele tem essas características. Geralmente traz sofrimento para outras pessoas. O pecado de um membro da família traz consequência para a família. O pecado traz consequência para a descendência. Enfim, o pecado sempre ele traz dor, ele traz angústia e traz aflição. Nós vemos, por exemplo, no exército de Israel, comandado por Josué, nós vemos o caso de Acã. Acã, ele tomou coisas malditas na destruição de Jericó. Ele tomou a capa babilônica com a cunha de ouro. E por causa daquilo, Israel começou a ter derrota. Então, quando foi lançado sorte, caiu sobre Acã e toda a sua família, foram destruídos, foram apedrejados para extirpar o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele traz consequência. Nós vemos o caso de Ananias e Safira no Novo Testamento. O pecado de Ananias e Safira trouxe morte para Ananias e Safira. Então o pecado ele sempre traz consequência e continua trazendo consequência. O pecado na vida no ministerial traz consequência para o ministério, traz consequência para a igreja. Muitas vidas já não têm mais vigor espiritual, nem vigor físico. Por quê? Porque o pecado traz estas consequências. Então nós precisamos saber que o pecado ele traz essas consequências para quem peca e para pessoas também que estão tão próximas. Nós vemos que Eli, ele tinha conhecimento do pecado dos seus filhos, ele sabia do pecado dos seus filhos, mas ele foi muito omisso, ele foi conivente, ele foi negligente, e este ato de irreverência trouxe consequência para o próprio Eli, trouxe consequência para os seus filhos, e trouxe consequência para toda a geração que procedia da sua casa. Então isso nós vemos que foi tirado o sacerdócio de Eli, dos seus filhos e toda a sua geração. Por quê? Porque o pecado ele não foi tratado com antecedência, não houve arrependimento, não houve então a busca pelo perdão. Então as consequências certamente viriam sobre a casa de Eli. Ponto 2. Os males da falta de repreensão. Veja, tudo aquilo aconteceu porque Eli não soube repreender, ele não soube corrigir
a maldade, o pecado que estava acontecendo na sua casa, no tabernáculo onde ele era sumo sacerdote, ele era o responsável pela liturgia, por tudo que acontecia ali, mas ele fez vista grossa contra o pecado. E fazer vista grossa contra o pecado, amados, é estar certo que a sentença de Deus, a ira de Deus, ela se acenderá. Porque a ira de Deus, ela não falha. A ira de Deus, ela chega no tempo certo de Deus. Nós estamos vivendo um período de negligência, onde muitos acham que a graça, ela tolera o pecado, que a graça, ela é um tempo em que nós podemos errar a bel prazer. Só que não. A graça, ela é tolerante, mas ela não é conivente. Ela é tolerante, mas ela não faz vista grossa. A sentença de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai recair. Aqueles ministérios manchados pelo pecado, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a sentença de Deus chegará naquelas pessoas que estão envolvidas com o erro e com o pecado. Amém, amados? Então veja bem, nós vemos aqui que todo o problema aconteceu pela falta de repreensão de Eli. Ele não repreendeu a sua casa, ele não repreendeu os seus filhos, ele não corrigiu o problema enquanto havia tempo. Ele incitou a ira de Deus contra si mesmo e contra a sua casa. Nós vemos que a palavra hebraica para repreensão, ela significa correção, censura, punição, castigo. Então tudo isso faltou enquanto havia tempo. Então, enquanto tinha jeito, Eli não tomou providência. Esperou que o castigo de Deus, que a ira de Deus, que a ação de Deus, a correção de Deus acontecesse, e Deus não tardou em descarregar a sua ira. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 12. A Bíblia nos diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, veja que a punição, a correção, ela é necessária. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser tratados dentro dos princípios legais da palavra, da moral, da dignidade, da honra, para que nós possamos estarmos bem perante o Senhor e perante também a sociedade. Então, muitas pessoas não acreditam no juízo de Deus. Muitas pessoas não acreditam que Deus é justiça, que Deus é santo. Mas Deus, ele não mudou os seus princípios, nem os seus padrões. Nós não podemos negociar princípios éticos, princípios da palavra, princípios de santidade, de fidelidade, de justiça. Porque Deus, na verdade, ele é isto aí. Ele exige isto do seu povo. Então é uma exigência do Senhor, porque ele é santo. E para nós termos esse relacionamento com ele, nós precisamos ter esse padrão de comportamento, de fidelidade e também de santidade. Amém? Vamos agora para o ponto de número 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Veja, isso aqui é um tópico que nós precisamos entender muito bem, para não ficar mal entendido. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Veja aqui a palavra deliberados. O que é pecado voluntário e deliberados?
Por que ele não tem perdão? A Bíblia nos relata, o próprio Jesus advertiu que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado em que a pessoa peca com consciência. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o homem ele pecar contra Deus, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Se o homem pecar contra Cristo, o Espírito Santo também está agindo para levar o homem ao arrependimento. Mas quando o homem peca contra o Espírito Santo, não tem outro agente para levar o homem ao arrependimento, para convencer o homem. Então é por isso que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É um pecado deliberado e consciente. Quando a pessoa sabe quem é o Espírito Santo, tem a experiência do Espírito Santo na vida, e ele resolve viver o inverso, desprezar veementemente, com consciência, com convicção, quando ele escolhe desprezar o Espírito Santo que está nele para viver uma vida inversa à realidade do Espírito Santo. Então esses pecados são conscientes, são determinados, são escolhas que as pessoas fazem consciente. Agora, nem todas as pessoas pecam contra o Espírito Santo consciente. Existem pessoas que fazem até mesmo escolhas mais inconscientes, motivadas por uma reação, por uma insatisfação, por um desequilíbrio. Eles acabam até dizendo coisas, mas no fundo, não está deliberado a se opor contra o Espírito Santo. Essa expressão, deliberadamente, o homem não consegue medir, somente Deus ele sabe fazer a leitura do que se passa no coração do ser humano. Então a Bíblia diz que esse pecado, aqui o apóstolo João no capítulo 5, versículo 16 de 1 João, ele diz que há pecado que é para a morte. E esse pecado para a morte, ele não recomenda que ore. Por quê? Porque são pecados feitos com consciência. E esse pecado feito com consciência é uma escolha profunda, deliberada, que somente Deus sabe fazer esta leitura. Observe o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10 e o versículo 26. A Bíblia nos diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a palavra, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento. Veja, se a pessoa peca voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento, ele precisa fazer uma escolha. E essa escolha é de rejeitar a palavra e rejeitar a Cristo voluntariamente. É uma decisão profunda e interior. Ou seja, ele se torna um opositor de Cristo e da sua palavra. A Bíblia diz que não resta mais sacrifício para o pecado, se a pessoa pecar desta forma. Por quê? Porque não existe outro evangelho para contrapor. O único evangelho é esse. Não existe um outro sacrifício de Cristo na cruz para contrapor. Então o sacrifício de Cristo na cruz, ele é único. O evangelho é único. Então se a pessoa resolve deliberadamente se opor contra o sacrifício de Cristo, não tem um outro sacrifício para contrapor. Não existe outro evangelho. Então se não existe outro sacrifício, não existe outro evangelho, a pessoa certamente ele não vai ter o perdão. Por quê? Porque ele escolheu
ele escolheu voluntariamente, ele rejeitou voluntariamente não seguir a Cristo, não aceitar a Cristo, não aceitar a palavra. Quer ver um exemplo de uma decisão deliberada? Os anjos caídos. Lúcifer, ele decidiu deliberadamente, voluntariamente, recusar o céu, opor contra Deus. Os anjos que o acompanharam fizeram uma decisão pessoal de rejeitar a Deus. Veja, alguém me perguntou outro dia, mas se há possibilidade dos anjos arrepender? Eu disse não. Mas e se Deus desse uma chance? Nem se Deus desse uma chance para os anjos caídos, eles não queriam. Por quê? Porque a natureza deles se tornaram má. Então eles são maus por natureza. Então a natureza deles foram mudados. Mas essa mesma pessoa me perguntou, e os anjos que estão no céu? Se eles quiserem pecar, se eles quiserem rejeitar, eles podem? Eu disse também não. Por quê? Porque eles foram, depois da queda de Lúcifer e os seus anjos, eles foram promovidos, tanto que a Bíblia os chama de anjos eleitos. Ou seja, eles são eleitos, é impossível eles pecarem, eles errarem, porque a natureza deles também é a natureza santa, de eleição. Então, isto é a natureza que, quando é corrompida, ela não volta. É o pecado deliberado, consciente. Então, existem pessoas que muitas vezes até falam bobagem, mas de repente, quando caem em si, vem um arrependimento, eles choram, arrependem, como o filho pródigo, e querem voltar. Acontece com muitos que saem da igreja. Então essas pessoas, na verdade, embora tenham falado bobagem, mas eles não cometeram aí um pecado deliberado e consciente. Falaram motivado por um sentimento negativo que eles tiveram. Então essas pessoas que falam até bobagem por um sentimento negativo, quando eles caem em si, eles voltam para Cristo. E é por isso que o apóstolo João, ele diz que existe pecado que não é para a morte. E para estes, aqueles que confessam e deixam, sempre vão alcançar a misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.